descarta o mérito. O que é isso? Presta atenção. Simplesmente é lei da herança. Se você pensar positivamente, você vai entender isso. Por exemplo, o que o filho do Bill Gates fez para nascer rico? O que ele fez? Nada. O que faz ele ser rico? Ou herdar toda aquela fortuna? O que faz ele ser rico? Isso, herança. Simplesmente herança. Ele tem uma herança sobre a vida dele, ele não fez nada, ele moveu a palha, ele não fez nada. Nós temos um exemplo positivo. Agora também nós podemos pegar N exemplos negativos e até mesmo espiritualmente falando. Gente, a lei da herança descarta o mérito, ou seja, você não faz nada, não é nada que você fez, é simplesmente herança. Existe uma herança, seja ela positiva ou negativa. E espiritualmente falando, a mesma coisa nós lemos: eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos até terceira e quarta geração, mas também faço misericórdia para mim mesmo. Simplesmente nós temos aí uma verdade com duas asas: maldição e bênção. Nós temos aí a vida e a morte, mas simplesmente pela questão da herança. Um outro ponto na questão da lei da herança é que ela é coletiva. Quem pega para mim, eu pegou Samuel, 1 Samuel 2,33. Gente, me ajuda aí, por favor, não tenha vergonha, para que nós aceleramos isso aqui. Isso. Quem, vocês lendo assim, você não sabe o que está se referindo a essa passagem. Essa passagem está se referindo a uma profecia quanto a casa de Eli, que foi um sacerdote de Deus, mas que realmente não disciplinou os seus filhos, e isso subiu até Deus de uma maneira muito desagradável. E ele falou assim: olha, por causa da tua desobediência, por causa do seu ato, quem que pagou por esse ato dele? Ele está falando sobre você e tal. Depois ele fala: a tua descendência. A tua descendência. Não vai ter um que vai viver mais do que, sei lá, 30 anos, ou morrer por uma flor da idade. É herança. Simplesmente uma palavra que Deus deu a Eli, que a sua descendência seria influenciada, ou haveria uma perseguição espiritual dentro dessa perspectiva do seu pecado, da sua iniquidade. E isso nós vemos na Bíblia em vários lugares. Bom, então, isso é a lei da herança. A principal coisa que você tem que lembrar, se você esquecer de tudo, é que a lei da herança não trata da culpa, ela fala da consequência. Da consequência do pecado, ela fala da visitação do pecado. Agora, diferentemente, a lei da responsabilidade é algo pessoal, é uma escolha pessoal. Quem pega para mim aí Ezequiel 18:20, depois pode ir, se você quiser abrir e pegar todos esses textos, vai ser bom. Isso, é muito interessante que esse texto, ele fala da culpa. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai ser culpado por causa do pai, e nem o pai culpado por causa do filho. Está falando a questão de culpa e não de consequência. Então, a alma que peca, essa morre. Lei da responsabilidade. Você é responsável pelos seus atos diante de Deus. Ela é uma obrigação moral, ou seja, a lei da responsabilidade, ela tem uma força moral. Você decide os seus passos. Você que governa os seus pensamentos e, posteriormente, as suas atitudes. Então, nesse ponto, se a lei da herança fala da consequência, a lei da responsabilidade, ela trata da culpa dos nossos próprios pecados, da culpa por causa do nosso próprio pecado. Esse texto aí nós já
Por favor, não lemos não. Falei que já lemos, não tem nada a ver. 1 Samuel 3,13. Alguém pode, por favor, ler? Isso. Olhando para a vida de Eli. Vamos olhar agora para a consequência do pecado dele, não. A vida de Eli. O que a Bíblia fala? Da iniquidade que ele bem conhecia. Ele sabia, gente. Deus havia falado com ele. Ele era responsável diante de Deus por toda aquela situação. Ele, sim, era responsável diante de Deus por toda aquela situação. Então, se na lei de herança, a maldição do passado genealógico, na lei de responsabilidade, é a maldição do presente. Só já leu para nós aí, né, Ezequiel 18, 20, A e B. Então, fala, alma que pecar, essa morrerá, ou seja, o seu presente. Diferente da lei de herança, a lei de responsabilidade é um conceito de justiça pelo que fizemos ou não, pelo, sim, no caso, pelo que fizemos. Nós vamos pagar por aquilo que fizemos, certo? Ela é pessoal e não simplesmente coletiva. Ela fala da sua responsabilidade diante de Deus. Alguém lê para mim aí, Hebreus 4, 13, por favor. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Isso. Estão descobertas aos olhos de quem? Daquele que temos que prestar conta. Eu e você vamos prestar conta diante de Deus das nossas atitudes. Então, essa é a lei da responsabilidade. Então, gente, o X da questão é nós andarmos equilibrados nessas duas bases. Lei de herança e lei de responsabilidade. Porque se você andar simplesmente na lei de herança, você vai acabar caindo numa situação perigosa, que é o fatalismo. Ah não, eu pego porque os meus pais fizeram isso, fizeram aquilo. Isso não é karma, gente. Isso é espiritismo. Tá? Ah não, eu sou influenciado, eu faço. Não. Agora, da mesma forma que você fala, não, é só a lei de herança, não existe uma influência, não existe uma perfeição, não existe uma porta aberta, não existe uma brecha aberta geracional que influencia. Também é algo totalmente, né, errado. Pode passar, Guilherme, para vamos ler isso juntos. Então o equilíbrio é isso. Se enfatizarmos a herança espiritual e ignoramos a responsabilidade pessoal, temos o fatalismo, ou seja, uma espécie de karma, e não se teria como mudar a situação. Não, simplesmente eu sou influenciado. Existe uma influência espiritual na minha vida, na área sexual, sou um cara deturpado. O problema é porque existe uma herança espiritual. Meu pai foi casado 5 vezes, ele simplesmente era um adúltero, e essa influência espiritual está na minha vida e a pessoa se escolhe essa realidade. Errado. Errado. Né? Como nós falamos, isso é a base do espiritismo. Os fariseus fizeram isso, né? Isentando de suas responsabilidades pessoais, que foram arguídos por João Batista. Esse texto vocês não precisam abrir, mas nós conhecemos, né? Mateus 3, 7 e 10, que fala que João Batista estava batizando e foram os fariseus para batizar. Né? E tal, João Batista também foi muito delicado com ele, falou assim: raça de víboras, né? O que vocês estão fazendo aqui? E João Batista falou um negócio muito interessante com ele. Não vem com essa conversa, vocês são filhos de Abraão, que vocês têm herança sobre a vida de vocês, simplesmente porque vocês escolhem na lei de herança. Gente, nós temos dificuldade de entender isso, mas o povo judeu sabia que era ser filho de Abraão. Eles entendiam a herança espiritual que eles tinham. Eles entendiam isso. E realmente, eles eram filhos de Abraão. Os fariseus eram. Só que o que João Batista quis mostrar? Não vem falando que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode levantar aqui agora dessas pedras, filhos de Abraão, e eis que há o machado está posto na
raiz da árvore. Ou seja, vocês ficam explorando nessa questão da herança, estão se esquecendo da posição, da responsabilidade pessoal que vocês têm que assumir diante de Deus. Vocês são hipócritas, vocês são mentirosos. É isso que João Batista falou com eles, né? Então, no caso aqui, esses fariseus, o que eles estavam fazendo? A culpa, ou melhor, a desculpa seria os antepassados. Não, nós somos filhos de Abraão. Gente, herança espiritual existia, mas também existia a responsabilidade, e foi confrontado com João Batista nesse lugar. Né? Foi confrontado aqui. Né? Pode seguir, Guilherme, o versículo está posterior aí, você pode passar. Isso. Por outro lado, se enfatizarmos a responsabilidade, sem considerarmos a nossa herança espiritual, pode nos levar a uma vida de sofrimento. Podemos conviver com a maldição a vida inteira, independente do fato de sermos salvos, pois muitas influências que sofremos em várias áreas da nossa vida podem estar relacionadas com o passado de pecados não resolvidos dos nossos pais e podem acabar sendo repetidos por nós. Aí tem um ditado popular que nós conhecemos: água mole e pedra dura, tanto bate quanto fura. Gente, por que é perigoso nós desconsiderarmos a questão da herança espiritual? Ela não tem força moral, realmente não tem. Mas se existe um pecado, uma brecha, nós vamos ver que quando nós tratamos a respeito de maldição, nós falamos de pecado. Não é uma força que vem, é uma brecha espiritual que entra essa influência através do pecado, seja ele pessoal ou geracional. Então, se existe uma influência, e ela vai te levar cada vez. Você pode ser o cara mais íntegro, querido. E você pode talvez vencer isso pela sua integridade. Muitas pessoas se questionam com Deus, só que em muitas situações elas vivem sofrendo investidas de demônios, investidas na área espiritual, e por mais firmes que sejam, muitas vezes acabam repetindo, não porque essa influência tem uma força moral, mas porque justamente essa ideia: água mole, pedra dura, bate até que fura. A coisa vai, e a pessoa acaba cedendo em determinadas áreas, sabe? Então, essa herança espiritual tem que ser considerada. E essas questões, muitas questões na Bíblia, nós vamos poder ver bem rapidamente, algumas questões de enfermidades, situações drásticas, familiares, estavam muito ligadas a essa realidade, ligadas a essa situação. Então, queridos, nós precisamos entender todo esse processo. Pode passar, galera? Por favor. Pode passar isso aí. Isso aí. A lei da herança, é importante dizer que a lei da responsabilidade está acima da lei da herança, visto que a herança espiritual é uma influência que determina o nosso caráter e destino, são nossas escolhas. O que não equivale a dizer que devemos ignorar as heranças espirituais. Enfatizarmos a herança espiritual juntamente com a responsabilidade pessoal leva-nos a uma postura vitoriosa. Então, esse é o nosso ponto-chave aqui. Trabalhar dentro dessa questão de herança, dentro dessa questão de responsabilidade, a questão de ser nascido de novo, sido regenerado, a questão da conversão. Então, gente, isso é uma base para a gente entrar devidamente naquilo que nós vamos tratar, porque realmente sem isso é muito difícil nós conversarmos desses pontos que nós temos. Pode passar aqui. Que nós temos que conversar, que está muito relacionado aí que nós colocamos nesse diagrama. Esse diagrama, para que você entenda rapidamente isso, nós vamos caminhar em todos esses pontos. Esse diagrama que colocamos aqui como esse padrão de aconselhamento de libertação, ele vai falar de 3 pontos, bem como de 3 distâncias que precisam ser percorridas de um ponto ao outro. Então, os 3 pontos que nós temos aqui, estão bem marcados para você ali. Você pode ver que ele vai tratar aí da questão dos sintomas de maldição,
Outro ponto aí vai ser o conjunto de causas, ou seja, as causas de maldição. E o outro grande ponto é a cruz de Cristo, o sangue de Jesus que foi vertido para a cruz. Nós temos 3 distâncias, que a primeira nós chamamos aqui de mapeamento espiritual. O outro ponto é a crucificação e a outra distância é a avaliação. Então nós vamos tentar ver aqui rapidamente esses pontos e essas distâncias, para que a gente construa um entendimento que seja básico acerca daquilo que nós estamos falando. Mas antes de nós entrarmos, eu só queria, pode passar, Guilherme, eu queria só colocar assim, rapidamente, a diferença daquilo que nós consideramos ser expulsão de demônios e questão da libertação. Gente, a expulsão de demônio é algo bíblico, tá? E principalmente ligado com o ministério evangelístico. Você vê na Bíblia, né, essa manifestação de dons, essa manifestação do Espírito de Deus, muito ligado com o evangelismo, com o próprio Jesus e também com os seus discípulos. Então, só para nós esclarecermos aqui rapidamente, expulsão de demônios seria o quê? Pôr as mãos sobre as pessoas, tomar os demônios e mandá-los sair. Está diretamente relacionado com o processo evangelístico. Gente, isso é algo bíblico. Tá? Só que, definitivamente, nós não podemos igualar isso à questão daquilo que nós estamos tratando aqui de libertação. Não é isso. Libertação fala a respeito do domínio da alma, da planta dos pés, da planta do Espírito Santo, em cada área da nossa vida, em cada área do nosso ser. Então, nós podemos até dizer que a expulsão de demônio, em muitos casos, é um pronto-socorro espiritual, gente. Né? Você sabe disso. Né? Quando você está com a dor, você procura um pronto atendimento. E o pronto atendimento normalmente passa um remédio para você. Né? E se aquilo não resolve, o que você faz? Procura um especialista. Certo? E é muito parecido com isso aqui. Né? A expulsão de demônio é um pronto-socorro, gente. É um pronto-socorro na vida de uma pessoa que está aflita, que está endemoniada e etc. Agora, a libertação, ela trata do caso da raiz. Né? Ela lida com o lixo da alma. A libertação, ela trabalha com o lixo da alma. Em libertação, né, não lidamos diretamente. Tá? Está escrito errado. Em libertação não se lida diretamente com demônios, mas com o lixo da alma. Ou seja, traumas, pecados, abusos, não pode ser tratado como um processo de expulsar demônios irresponsavelmente. Simplesmente, gente, porque em libertação nós vamos entender isso, que nós trabalhamos com a visão de procurarmos e de analisarmos causas de maldição na vida da pessoa e não simplesmente consequências. Querido, se você, presta atenção, achar que demônio é o grande problema da vida de uma pessoa, é um negócio muito raso. Vamos comparar o demônio, por exemplo, com as moscas. Né? Ele é Deus das moscas. Né? Vamos entender isso de uma maneira prática. É o seguinte: né? Nós colocamos um monte de lixo aqui hoje e deixamos aqui amanhã, depois, um monte de lixo. O que vai acontecer? Vai aparecer moscas. Vai aparecer moscas. Aí você abre a igreja, uma hora que você vem de tarde, você é muito bonzinho, você faz aqui, você enxota as moscas. Faz assim. Aí você vira as costas, daqui meia hora vem de novo. O que tem? Moscas. Gente, demônios são moscas. Simplesmente aponta com esse iceberg. É colateral. Certo? É um sintoma. Demônio não é a consequência, não é a causa de nada, é sintoma. O que você precisa para eliminar as moscas desse lugar?
tirar o lixo. E em libertação, querido, nós tratamos com o lixo da alma. Nós tratamos com esse lixo que muitas vezes eu e você guardamos nesse quarto escuro que eu falei. Trancamos, jogamos a chave fora. Assim, nunca mais eu vou tocar nesse assunto. Nunca mais eu quero conversar sobre feridas na minha vida que aconteceram nessa área. Não quero papo. Você vive uma vida inteira enclausurada dentro das suas próprias circunstâncias. E simplesmente você aciona uma bomba relógio contra você mesmo, que a qualquer momento pode explodir. Talvez você pense que não explode, né? Até pegando a ideia do lixo, né? Você sabe que se você tentar cobrir o lixo e aterrar um lugar, e etc, etc, o que pode acontecer, querido, com o passar dos anos? Explodir. Aquilo dali vai, né? Eu não sou químico, eu não sei o processo, mas aquilo vai, sei lá, gerando fermentação, gases, né? Que eu não sei o nome, que vão acumulando debaixo daquela superfície até o ponto de explodir. Né? Hoje há muitas situações, acho que, eu não sei se em São Paulo mesmo tem uma faculdade portuguesa, de portugueses, que foi construída, eu podia ver essa reportagem, que ambientalistas ou pessoas não estão deixando a vida, ela está prontinha, está falando que aquilo ali não pode funcionar, porque é no lixão e ali há um acúmulo exagerado de lixo que pode ocasionar explosões, etc, etc. Não entendo nada de tudo, mas a nossa vida é a mesma coisa. Simplesmente quando nós jogamos terra em cima de determinado lixo da nossa vida, nós estamos acionando uma contagem regressiva, né? Uma bomba relógio, né? Em relação a nós e tudo mais. Então, vamos caminhar aqui dentro da questão de sintomas de maldição, entendendo que sintomas que vão ser as consequências e vão ser a ponta de um iceberg. Não necessariamente são as causas, mas as consequências que nós vamos precisar entender. E vamos tentar aqui alistar algumas consequências, ou seja, alguns efeitos, sintomas de maldição que podemos, né, que o Corte estudando, ele alistou esses trechos aqui, isso aqui. Pode ser que existam outras, não sei, mas isso aqui foi alistado. Então, o primeiro sintoma aqui é o legado familiar de feitiçaria. Eu queria, antes de falar desse texto, eu gostaria de ler com vocês, que está aqui em Atos 8, 9. E diz assim: ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande justo, o qual todos davam ouvidos, de menor ao maior, dizendo: este é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele porque havia muitos iludia com a arte mágica, com as mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiados, sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para eles, por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de pôr os apóstolos nas mãos, eram concedidos o Espírito Santo, oferecendo dinheiro,
propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porquanto o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez você seja perdoado o intento do coração. Vamos parar por aí. Então, o primeiro ponto aqui de sintoma de maldição é esse legado de feitiçaria familiar. A primeira coisa que nós temos que entender, quando nós entrarmos nesse texto, que isso tem muita influência com esse cajado de feitiçaria que passa de maneira geracional na família. Gente, há pessoas, há familiares, que o pai, ele era sacerdote do espiritismo, o filho é sacerdote do espiritismo, o neto, desde pequenininho, ele já cresce com esses, entendam bem, com esses dons paranormais, já veem vultos, já escutam vozes, já trabalham nessa questão de premonição. Por quê, gente? É um cajado realmente de feitiçaria. Então, o sintoma latente é esse mesmo. Crianças, desde pequenininho, pessoas que vêm dentro dessa cadeia de feitiçaria, desde pequenininho, crianças, eles veem vultos, ouvem vozes, certo? A criança, ela, em determinado momento, ela é pegada por pavores, por medos assim, absolutos, às vezes sonhos, certo? Ou às vezes elas até veem coisas mesmo, veem demônios, conversam, Gente, obviamente, você sabe que toda criança às vezes tem situações de ter um medo daquilo lá, não é isso que eu estou falando, mas são situações sintomáticas, são situações que realmente acontecem, Pessoas que desenvolvem essa questão da mediunidade. O que é mediunidade, gente? Mediunidade é você estar no meio, ou seja, você está entre um mundo e outro, você está ligando o mundo físico ao mundo espiritual. E isso realmente é muito comum em relação a essa situação, esse cajado de feitiçaria familiar. Há muitas coisas aqui que nós não temos tempo para conversar, mas na verdade a criança desde cedo é atraída. É atraída por bruxaria, é atraída por filmes de terror, sei lá, coisas assim que realmente colocam. Eu quis ler esse texto aqui, que é muito interessante, que é o que acontece. Esse homem aqui, que a Bíblia fala, que ele abraçou a fé. Ele é um cara que Deus alcançou ele de alguma forma. De alguma forma. E o que acontece dentro dessa questão de cajado de feitiçaria, essa questão que envolve espiritismo? É isso que aconteceu com isso. Essas pessoas, elas são impactadas por poder. Elas são fascinadas por poder. Elas são fascinadas por situações assim, miraculosas. E esse cara aqui, ele aceitou a fé. Ele é um cara que tinha nascido de novo. Só que, a gente usa um termo que vocês vão entender. Gente, tem muita gente que converte na igreja. Converte, principalmente como estou lidando aqui, falando de pessoas que vêm de situações sérias, de envolvimento com pactos espirituais. Só que eles convertem, mas não dá baixo na carteira, não. Você entendeu? Vamos usar esse termo para vocês entenderem. Eles não dão baixo na carteira, não. As pessoas, ainda que elas nasçam de novo, ainda estão debaixo de uma influência espiritual maligna. É diferente de Simão? Não. Não é diferente de Simão. Então, sinceramente, a gente tem que ter esse entendimento, certo? Por isso que há muitas pessoas, principalmente que lidam nessa área dessa pseudo-libertação, de expulsão de demônios, toda essa função, onde elas agregam em volta dela aquelas milhares de pessoas e ela é o centro nervoso da coisa.
sinceramente, eu tenho medo. Eu tenho medo disso. Certo? Eu tenho medo porque eu acho que alguma coisa está errada. Sabe? Alguma coisa está equivocada ali. E muitas vezes as pessoas são pessoas que vieram de situações envolvidas com o espiritismo, envolvidas com situações assim. Certo? E é complicado, gente. Né? É complicado essas coisas. Né? A gente às vezes conta histórias, mas é verdade. Cara, quando você para na presença de uma pessoa, a pessoa começa a profetizar umas coisas bem miraculosas para você, cuidado. Eu sinceramente, tenha sabedoria, sabe? Tenha sabedoria. Muitas vezes as pessoas chegam, né, que estou vendo na sua vida uma coroa assim, sensado e tal, não sei o quê. Né? E às vezes essas pessoas, às vezes elas se intitulam os profetas. Não, que você não sou profeta. A gente tem que ter cuidado. Eu sinceramente, né, eu não estou aqui menosprezando a profecia. Nada mais, a coisa pode ser mais simples do que a gente pensa. Tá? Pode ser mais simples do que a gente pensa. Né? E a gente tem que tomar cuidado. E nesse caso, julga. Né? Às vezes acontece, né? Um tempo atrás o irmão veio todo bonzinho e profetizou. E, quer dizer, veio trazer um negócio para mim, me passou uma alemão. Estou achando que Deus me falou que você está com problema com alguém. Eu falei, meu Deus. Aí você tem que acertar uma situação. E ele falou, cara, ele não veio nada no meu coração. E eu falei com ele, meu irmão, ele foi muito sincero com ele. Você está querendo falar alguma coisa assim na lata? Ou você está, não, eu não sei realmente. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que a Bíblia fala, eu vou julgar essa profecia. Porque, sinceramente, não há nada no meu coração em relação a isso. Eu vou julgar. E se for de Deus, Deus vai falar e vai cumprir. E, gente, há situações assim, né? Isso. Muito sérias em relação a isso, tá? E Simão é uma figura disso aqui, tá? É uma figura de gente da igreja, né? Mas porque talvez isso assuste a nossa teologia. Mas tem muitas pessoas na igreja, principalmente nessa área de libertação, trabalhando, sendo influenciadas por espíritos malignos. Eu estou falando de situações que isso é uma coisa que eu já vi acontecer. Não já vi acontecer assim da noite para o dia, não, gente. Você vê decorrência do ministério. Você vê aquilo que acontece. Certo? Você vê situações sérias. Então, esse é o primeiro ponto. Que a gente tinha aqui muitas coisas para falar, mas a gente realmente não tem tempo, a gente está pincelando. Outro ponto aqui que a gente vai colocar é a questão de enfermidades, né? Enfermidades repetidas e crônicas sem um diagnóstico médico claro. A gente tem que entender isso, gente, não é que você não pode ficar doente, certo? Né? Existe uma linha que pensa isso aí. Não é que você não pode ficar doente. Claro que você pode ficar doente, pode acontecer. Deus tem N coisas na nossa vida e pode acontecer. Agora, existem situações que, às vezes, de enfermidades, e às vezes a gente até separa essa ideia de doença e enfermidade, ainda que não seja assim, altamente, vamos colocar assim, teológica e bíblica. Como é que você pode discernir doença e enfermidade? Não, mas só com uma ideia que nós vamos tratar de doença como algo físico, e nós vamos tratar de enfermidade como algo espiritual, embora enfermidade se correlacione à doença. Mas são situações seríssimas, que às vezes sem um diagnóstico médico claro, não há. A pessoa vai no médico, ela faz um check-up de cima a baixo, não acha nada. Nada é visto, nada é observado, principalmente doenças de caráter hereditário, doenças congênitas, né? Elas vão passando assim, às vezes, algumas doenças que você sabe que podem acontecer aí, várias situações, né? Como algumas. E várias situações. Eu não quero listar uma listinha para você falar, não, ele falou que epilepsia é isso. Não.
Mas há muitas situações, e às vezes até situações que fisicamente são retratadas. Né? É interessante que, né, no Cote, nesse livro, né, que ele tem vários livros, gente, né, e o livro que ele baseia todo esse estudo é um livro que chama Avivamento do Ordem Novo, que ele fala desses aspectos. Ele apresenta alguns exemplos mesmo, que são exemplos assim, de aconselhamento, de acompanhamento que aconteceu. E ele fala nesse ponto que uma vez ele atendeu um rapaz que ele é diabético. Ele é diabético. E ele já é a 4ª geração de diabéticos naquela mesma idade. O seu bisavô tinha ficado diabético naquela idade. O seu avô, o seu pai, agora ele. Gente, no mínimo, vou ser sincero com você, isso merece uma investigação nossa. Certo? É necessário ver o que acontece nisso. Ah, é hereditário. Mas, gente, nada mais é do que a influência e a maldição do que uma herança que a gente recebe, seja ela física, espiritual ou passiva. Porque, gente, presta atenção, o homem hoje, a medicina, ele tem acesso ao genoma humano da forma que ele quiser. Não é verdade? Ele tem acesso, ele tira, ele muda uma coisa, coloca a outra. Você acha que o mundo espiritual, ele não tem condição, mesmo o mundo, Satanás e os seus anjos, eles não têm poder para trabalhar isso na questão de brecha de pecado na vida de uma pessoa? Claro que tem, gente. Claro que tem. Né? Nós não estamos aqui dando ao diabo um poder que ele não tem, nem ao menos desprezando aquilo que ele pode fazer. A gente tem que ter isso. Né? Paulo falou isso: olha, não despreze os ardis de Satanás. Ele pode fazer algumas coisas. Não é dar a Satanás um poder que ele não tem, porque as pessoas fazem isso. Então, tudo é diabo, tudo é diabo, tudo é diabo, não é. Mas a gente tem que entender isso. Nesse texto aqui que eu coloquei para vocês, de Lucas 13, eu queria ler só para vocês rapidinho aqui, né? E fala que e veio uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Gente, Jesus diagnosticou a situação da mulher. É um espírito que influencia o físico dessa mulher. Não é simplesmente algo físico que ela tem. Ela tem um problema espiritual que está aflorando fisicamente. É isso que Jesus diagnosticou. Né? E ele fala: há 18 anos essa mulher está presa, está na mão de Satanás. E se você ler o texto todo, que nós vamos fazer isso aqui, Jesus fala algo interessante no versículo. Os fariseus que ficaram questionando lá inúmeras coisas, né? Jesus fala o seguinte para ela: por que motivo não se podia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Gente, isso não bate muito com a nossa teologia, não. Mas eu vou falar uma coisa séria para vocês. Eu não acredito que a palavra de Deus tem letra vazia. Da mesma forma que nós vimos que aqueles fariseus estavam perto, foram lá para João Batista e falaram assim: nós somos filhos de Abraão, nós temos a herança de Deus e tudo mais, nós somos aí. E João Batista falou assim: vocês precisam ter uma postura espiritual de Deus. Da mesma forma, eu não acredito que Jesus, quando falou com essa mulher que ela é filha de Abraão, ela simplesmente falou: não, ela é herança de Abraão física, não é parente de Abraão, não. Jesus endossou a salvação dela, gente. Jesus falou assim: é filha da herança de Abraão. Ela tem a promessa, ela tem a herança sobre a filha dela. A Bíblia não tem letra vazia, queridos. E o que eu quero mostrar com isso é que há um contraste, por isso que eu falei com vocês. Uma pessoa salva em Jesus Cristo, 18 anos presa numa enfermidade, um espírito
de enfermidade. Você entende? Então, há muitas coisas que estão dentro desse princípio, dentro dessa perspectiva. E que nós vamos ver que muitas delas estão ligadas integralmente com a questão de causas seríssimas, brechas espirituais, sejam pessoais ou geracionais, legado pelos nossos pais. E o terceiro ponto aí é esterilidade, esterilidade crônica, que fala desse texto de Oséias, que eu gostaria de ler com vocês também. É muito importante que a gente leia isso. Oséias 11, até o versículo 17, diz assim: quanto a Efraim, ou seja, uma tribo de Israel, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar filhos, eu os privarei deles, para que não fiquem um homem. Ai deles, deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como tiro plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes o Senhor, que lhes dará. Dá-lhes um ventre estéril e seio seco. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los. Por causa da maldade de suas obras, os lancei fora de minha casa. Já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Feridos está Efraim, secaram-se as suas raízes, não darão frutos, ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. É uma profecia muito dura do profeta Oséias, sobre o povo de Israel, que realmente é só para ilustrar para nós a questão dessa esterilidade crônica e esses sintomas, às vezes, em vidas de pessoas. E como que isso aparece muitas vezes na vida de pessoas? Gente, a questão da esterilidade crônica é uma questão que a pessoa não consegue gerar nada. Tudo que ela toca morre. Ela tendências inexplicáveis ao aborto. Gente, sinceramente, você é mulher, você sabe, você vai no médico, a gente vai também, você conhece. Gente, é normal uma mulher, um aborto espontâneo pode acontecer. Agora, a pessoa ter 5, 6, 7, pelo menos é o que eu estou falando com você, é digno de investigação. Se não existir um diagnóstico médico claro na sua realidade, é digno de investigação. É digno de nós observarmos o que está acontecendo. Problemas menstruais crônicos de ordem que você não consegue observar, ou essa esterilidade profissional, esterilidade crônica profissional, nada que você põe a mão realmente vai para frente. Isso tudo, gente, tem causas muito sérias. Há situações de pessoas, gente, que tudo que põe a mão morre. Tudo. Vai trabalhar no emprego, uma fecha. Compra Gente, pode acontecer com todo mundo, tá? Mas eu estou falando uma pessoa, uma perseguição. Animal de estimação, eu teve 5 cachorros morreram. Sei lá, é um negócio bem louco, tá? Parece engraçado, mas é verdade. Situações seríssimas mesmo na vida familiar, e tudo que a pessoa realmente, vai para a igreja, já é 15 igrejas que ela frequenta, as 15 divididas. Coitado. É umas coisas assim. Mas assim, eu estou, obviamente, que tem hora que a gente brinca, mas é uma realidade séria. Tá? A pessoa precisa mesmo observar isso aí. Outro ponto, quadro de desintegração familiar. Quadro de desintegração familiar. Gente, cadeia de adultério,
separação conjugal, divórcio, situações de ódio, ruptura na família, briga familiar. Gente, há situações que são seríssimas. O bisavô foi um adúltero, o avô traiu a avó. Agora, o seu pai também fez a mesma coisa, e você, talvez hoje até crente, está acontecendo a mesma coisa. Você, na hora que viu, está na mesma realidade. Você está repetindo. Você está repetindo a mesma coisa. Gente, isso isenta a sua responsabilidade de forma nenhuma. Ah, não, então eu separo porque tem influência. Não. Você é responsável pelos seus atos. Agora, que existe uma brecha aberta aí, que precisa ser analisada, precisa. Porque nós vamos ver em causa de maldição, gente, que não existe sintoma, não existe situações se não existirem realmente uma causa. Dos sintomas, nós estamos falando da ponta do iceberg. Você sabe, né, que um iceberg, ele tem uma ponta mínima, que você vê, sei lá, 2, 3 metros de altura, mas o que está debaixo, gente, sei lá, dá para parar, sei lá, em cima, não sei o que, o transatlântico, é uma coisa enorme. É uma coisa enorme. Então, quando nós falamos disso tudo, são situações de causa, situações de perdão de sintomas. Então, às vezes, inversão de papéis no casamento, situações assim que realmente mostram isso, é uma situação muito clara, que precisa, pelo menos, ser investigada. Há uma brecha aberta, há um pecado encoberto, seja ele pessoal, geracional, até mesmo as duas coisas, porque às vezes você já está repetindo a realidade, né, da sua geração, fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram, seus avós, né? Ou às vezes é situações assim, N situações, né, que nós temos que andar para nós pararmos de novo. Outro ponto aí seria a insuficiência econômica contínua. Gente, principalmente quando as entradas parecem suficientes, mas a coisa nunca dá. Tá? Isso também é uma coisa interessante de se observar. Existe, gente, situações sérias em relação a isso, né? Há pessoas que conquistaram coisas defraudando outras pessoas. Há pessoas que conquistam bens tomando, passando para trás. E chega um momento que a coisa começa a embolar. Ah, mas eu sou crente em Jesus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas será que você acertou? Foi pedir perdão, restituiu? Algumas coisas nós vamos ver isso para frente. Gente, isso não isenta a sua responsabilidade de administrar o seu dinheiro. Tá? Eu não estou falando aqui, então tem que ser receber, se eu vasculhar isso, orar, fechar essa porta espiritual, clamar o Senhor Jesus, as coisas vão funcionar, não. Você é responsável de administrar o seu dinheiro. Você e sua esposa, sua casa, você é casado. Né? E se vocês estão fazendo isso de uma maneira errada, colocando prioridades erradas na vida de vocês precisam observar que talvez seja isso que está acontecendo. Na verdade, nós como brasileiros temos uma péssima hábito de trabalhar pelo dinheiro, não deixar o dinheiro trabalhar na gente. Né? Nós gastamos o dinheiro antes de ter. Não é verdade? É triste isso. Né? Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a administrar. Nós precisamos aprender a administrar, gente. Né? Nós hoje temos, quantas vezes eu já ouvi isso de pessoas? Ai, não, mas eu chego assim, minha filha estava doida com aquela bota. Eu não tinha dinheiro, mas o desejo dela era tanto que eu pensei comigo. Por quê? Eu trabalho tanto, eu luto tanto, por que eu não posso dar aquela bota de R$300, sem entrada, de 15 vezes? Por que eu não posso? Primeira pergunta que nós vamos fazer:
Será que ela precisa de uma moto de R$300? Será que você, naquele momento, tem condição de fazer aquilo, ou você já está prejudicando o orçamento futuro? Queridos, de boa, eu não estou aqui criticando, você não pode comprar dividido, nem isso não. Eu, sinceramente, aquilo que eu puder comprar à vista, eu prefiro fazer. Mas, então o cartão de crédito do capítulo, não. Às vezes o capítulo não está perto do cartão de crédito, estou brincando. Mas você não sabe usar, entendeu? Estou brincando. Mas é sério isso, gente. É sério. Tá? Então a gente tem que aprender com essas coisas. Olha aí o nosso país, gente. Em diversos níveis está afundado. Né? As nossas ruas não aguentam mais carros. Não aguentam mais carros. Eu fui em São Paulo agora, nunca tinha ido em São Paulo, fui em São Paulo essa semana. Nunca tinha ido em São Paulo, porque a cidade lotada de carro. Aí na hora que eu estava indo embora, o irmãozinho falou assim: olha, querido, sua placa está no rodízio. Minha placa está no rodízio? Eu nunca vi em São Paulo e minha placa está no rodízio. Não importa o nome da minha cidade diferente, não, são placas. Você se fotografar depois de 5 horas da tarde, você paga muito. Pelo amor de Deus. Gente, isso mostra, nossas cidades cada vez saturadas de carro. Né? Mas o cara que anda no carro, ele comprou um carro novo, ele precisava daquele carro. Ele tinha a satisfação de ter aquele carro novo. Ele entrou na loja, passou 50 vezes em frente à loja, mas teve um dia que ele se sentiu impelido de uma tal forma que ele comprou um carro novo, sem dar um tostão, e pagou 50 prestações a perder de vista, mas a sua satisfação foi garantida. Gente, não há problema você ter um carro novo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando da motivação. Estou falando de algo que às vezes você faz além daquilo que você pode fazer. Isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério. Mas, por outro lado, nós temos essa questão de suficiência econômica que nós precisamos observar. Né? Pode contar muitas histórias em relação a isso, casos de bancarrota da família, são pessoas assim, que tinham um império e as coisas foram caindo, e ele conta uma história muito interessante de um empresário que ele atendeu uma vez, e eles mapeando muitas situações disso, eles realmente chegaram na observação de que muitas coisas que os seus avós haviam ganhado ou juntado durante toda a sua vida estava relacionado com muito processo até de morte de pessoas em posse de terra, ou até mesmo escravidão, tá? De pessoas que ganharam as coisas à custa do suor de outras pessoas. Então, isso é um legado, gente, espiritual muito sério. Ou pessoas que roubaram, que deram golpes. Então, isso tem que, é uma situação muito séria que a gente tem que ver. Outro ponto aí para vocês: as situações crônicas de perdas, situação crônica de perdas repentinas. Acidentes e cirurgias frequentes. Pessoas, gente, que em um ano só, ela vai no hospital, ela tem que fazer 6 cirurgias. Gente, todo um de nós estamos aí vulneráveis. Aconteceu algo conosco. Pode chegar a acontecer alguma coisa, cair, tropeçar, sei lá, dar um rasgo, ter que ir lá no hospital, ou fazer uma cirurgia. Isso é normal, gente. Pode acontecer comigo, com você. Agora, a pessoa, no ano, ela tem que fazer 6 cirurgias, 7. Ela precisa, a gente precisa observar isso aí. E esse tema, esse ponto é muito ligado com aquele tema de Osés, que é uma passagem que a gente leu de Osés também, questão da perda de filhos e situações assim. Então, essas situações, elas são muito sérias. Né? E muitas dessas pessoas, principalmente nessa área de enfermidade, pessoas que, às vezes, elas, num ano, elas acontecem 3, 4, 5 acidentes,
5, 6 cirurgias. Isso está muito ligado, às vezes, com a própria vida da pessoa que, às vezes, viveu no espiritismo durante muito tempo. Gente, há pessoas que elas se colocam à mercê desses espíritos mesmo. Quantos de vocês não sabem que no nosso país existem os vários doutores espirituais que operam as pessoas? Os doutores Fritz, Roniberg, vários Cabeceira de Menezes, são vários nomes de espíritos de pessoas que fazem cirurgias, que elas se colocam naquela situação, e muitas daquelas situações realmente acontecem, gente. As pessoas, elas podem até piorar em outra coisa, mas aquilo some. E há cirurgias mesmo que a pessoa corta fisicamente e não sai uma gota de sangue. Agora, gente, pensa comigo. Nós estamos ali no altar espiritual, no altar de demônios. Aquela pessoa, ela é um sacerdote de Satanás. Para onde vai aquele sangue daquela pessoa, gente? Vai para o altar dos demônios. Aquele sangue é quase que, vamos usar um termo assim para você entender, é quase que vampirado na vida daquela pessoa. Porque, gente, todo sangue está ligado ao altar. Todo sangue, biblicamente a gente vê isso. No Velho Testamento, os animais sendo derramados lá como libação, como pecado, todo sangue está ligado ao altar. Seja ele um altar de bênção ou um altar de maldição, um altar de Deus ou um altar de Satanás. Porque, gente, Satanás nada mais é que uma falsificação de Deus. Como se Satanás é tudo de Deus de cabeça para baixo, gente. Pirataria. Vocês já viram alguém falsificar uma nota de R$200? Tem? Não. Por quê? Simplesmente que não existe a verdade. Satanás faz a mesma coisa, gente. Satanás falsifica tudo que é bíblico, tudo que é de Deus. Ele falsifica. Então essas pessoas, muitas vezes, estão ligadas a situações espirituais nas quais elas se deixaram envolver. Pessoas que realmente se envolveram, foram dedicadas com esses espíritos, com essas pessoas, se colocaram lá a sujeição desses espíritos e se converteram. E às vezes hoje vivem influências seríssimas em relação a isso. E muitas vezes ligado até à questão da depressão. Gente, não estou aqui querendo demonizar a depressão, mas muitas situações de pessoas que vivem, às vezes, situações deprimidas, muitas vezes ligadas a caráter moral e questão espiritual. Eu posso te contar uma história de depressão rapidinho. Tem que hora eu posso falar? Tem que hora eu vou falar, gente? Pode dar a ordem que eu vou obedecer bonitinho, eu sou obediente. 9, não vamos parar já. Deixar o resto falando. Mas o Pote conta uma história muito interessante que ele fala que um senhor, ele atendeu um senhor lá no Nordeste, um senhor da Assembleia de Deus, e ele falava que ele é um crente fiel a Deus, mas ele vivia num estado de depressão e era esporádico. De repente ele ficava numa situação ruim, ia para o hospital até, e fazia aquele check-up nele, até mesmo clínico, mas o cara ficava lá alguns dias e nada, de repente, pronto, guarda. E ele conversando com esse senhor, ele viu, eles conversando, ele falou assim que ele foi contando a história dele, ele foi um sacerdote de Satanás. Ele serviu muito tempo a esses doutores. Era uma espécie de enfermeiro do doutor, sabe como é que é? Desses doutores espirituais. E esse cara era realmente um cara vestido jaleco, tudo jaleco. Porque esse pessoal, gente, eles fazem como se fosse a coisa clínica mesmo. Veste um jalequinho, é uma coisa. Só que aqui não é um manto, realmente, é um manto. E ele pode falando que teve uma experiência assim, com ele dentro dessa área, eles oraram, fechar as ideias espirituais, que era um negócio que ele realmente estava ligado naquela situação. Então, a gente tem que observar realmente
né, esses pontos. Bom, nós vamos parar aqui, para a gente ter ajuda legal das carremas, que foi nesse ponto 6 aqui. Nós temos algum caminho pela frente, né, se Deus quiser, nós vamos